Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live, onde nós vamos falar sobre a água de coco e principalmente os efeitos, as influências que a água de coco tem nos seus rins. Então, será que água de coco faz bem para os rins? Será que é uma boa opção para se hidratar? Será que ela faz mal? Será que ela faz bem? Será que ela pode causar algum problema? Quem tem cálculo renal pode tomar água de coco sem preocupação? E a água de coco de caixinha é saudável? Quanto de água posso beber? Pessoal, um brinde para você, porque hoje nós vamos falar sobre os benefícios que a água de coco pode trazer para a sua saúde. E eu vou te mostrar algumas pessoas que devem evitar o consumo. E eu já te adianto que é um alimento, uma bebida extremamente saudável para a maioria das pessoas. E eu vou inclusive aqui tomar um gole dessa água de coco que está super refrescante. Eu já te peço aí para deixar nos comentários, para escrever no chat, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, e você, onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários que o pessoal tá muito quieto. Não tem ninguém na live hoje? Ninguém falou nada, ninguém deu bom dia. Deixa eu ver, acho que não tem ninguém aqui na live hoje. Não tem ninguém na live hoje, sexta-feira de carnaval, o pessoal já está em clima de folia. Então, pessoal, o nosso quinto benefício, eu vou te falar 5 benefícios principais da água de coco. E o quinto benefício é que ela é uma excelente opção para se hidratar. Rica em minerais como o potássio, o magnésio, o zinco, o cálcio, também o sódio. E tem também pequenas quantidades de carboidratos, sendo por esse motivo uma excelente opção para quem faz atividade física. Então, uma opção mais saudável, mais natural, por exemplo, ao Gatorade, ao Powerade, a esses isotônicos que, infelizmente, são cheios de aditivos químicos, de conservantes e, em alguns casos, também possuem açúcar adicionado. Então, esse é o quinto benefício, que ela é excelente para hidratar o seu corpo. Quarto benefício, ela melhora a saúde da pele, porque um corpo hidratado é igual a uma pele hidratada, e uma pele hidratada é uma pele saudável. A pele precisa estar hidratada para que ela funcione corretamente como a barreira que ela é para o nosso corpo saudável. E ela é rica também, a água de coco, ela é rica em vitamina A e também vitamina C, que combatem o estresse oxidativo, ou seja, combatem os danos causados pelos radicais livres que geram o envelhecimento precoce das células e, consequentemente, também geram a morte precoce das células. A vitamina C, principalmente, ela também é fundamental para a síntese do colágeno, para a produção do colágeno, uma proteína indispensável para a saúde da nossa pele. Então, sendo rica em vitamina A, rica em vitamina C, ela vai combater o estresse oxidativo, prevenir envelhecimento precoce e contribuir para a síntese do colágeno. Terceiro benefício é que ela ajuda o sistema cardiovascular, por ser rica em potássio, que é um mineral fundamental para a contração muscular e principalmente para a regulação da pressão arterial. Ela pode ser uma grande aliada da sua circulação, por exemplo, da mesma forma que o magnésio também é um mineral fundamental para que os seus vasos sanguíneos funcionem corretamente. Então, muitos casos de pressão alta, por exemplo, são causados justamente por uma deficiência de potássio. Então, quando a gente faz o consumo adequado desse potássio, provavelmente a nossa pressão será melhor controlada. Segundo, e aqui para você ter uma ideia, né, uma fruta que o pessoal acha que tem muito potássio é a banana. E um copinho de água de coco tem mais potássio que uma banana. Isso é muito bom, mas também isso aí acaba gerando um perigo que eu vou falar na hora das contraindicações, ok? Então não sai do vídeo, porque é fundamental que você fique até o final, porque eu vou te falar quem pode e quem não pode tomar água de coco, ok? Segundo benefício da água de coco é que ela contribui
para uma melhor digestão. O pessoal está perguntando aí, doutor, tem que ser a natural, tem que ser a de caixinha? Eu vou responder isso já, logo depois dos benefícios. Então, a água de coco, ela contribui para uma melhor digestão. Por quê? Da mesma forma que um corpo hidratado é igual a uma pele hidratada, que é igual a uma pele saudável, um corpo hidratado, isso gera uma digestão adequada. Então, muitas vezes, a pessoa que tem prisão de ventre, ela tem esse problema justamente porque ela não bebe a quantidade de água que ela deveria, que ela não se hidrata corretamente. Então, a hidratação e o equilíbrio dos sais minerais proporcionado pela água de coco, isso faz com que o intestino consiga funcionar de forma adequada. Então, além disso, a digestão da água de coco é muito fácil, porque ela tem carboidratos de fácil absorção. E, mais do que isso, o magnésio presente na água de coco relaxa a musculatura do intestino e também facilita a digestão, sendo possível, inclusive, tem gente que faz o tratamento de prisão de ventre com suplementação do sulfato de magnésio. Salvo engano, ou é do sulfato ou é do cloreto. Enfim, o primeiro benefício da água de coco é que ela ajuda na saúde renal e previne cálculos renais. Então aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho, será que quem tem cálculo renal pode beber água de coco? Será que a água de coco ajuda ou não ajuda a saúde dos nossos rins? E a resposta é sim, ajuda na saúde renal e sim, quem tem cálculo pode tomar. Primeiro, o principal fator para prevenir cálculos renais é a hidratação. Então, quando a gente bebe água de coco, a gente está se hidratando. Além disso, além de hidratar, a água de coco também fornece sais minerais e também fornece uma substância chamada citrato. Esse citrato se liga ao cálcio e impede que o cálcio se ligue ao oxalato. E é justamente a junção do cálcio com o oxalato que proporciona a formação de cálculos renais, ok? Então os principais, aliás, não de todos os cálculos renais, mas dos principais tipos, que são os cálculos de oxalato de cálcio, os cálculos mais comuns entre as pessoas que sofrem com esse problema. Então, a água de coco proporcionando hidratação, sais minerais e citrato, isso vai ajudar sim a prevenir a formação das pedras nos rins. E aí a pergunta, doutor, água de caixinha é saudável? Olha, a água de caixinha ela passa por processos industriais, ela recebe conservantes, então não tem como a gente dizer que é a mesma qualidade. O ideal mesmo sempre é consumir natural. Até mesmo a gente consegue perceber que quando a gente toma a água de caixinha, o sabor é bastante diferente do sabor que a gente está acostumado no coco ali, que o querido abre na hora com o facão e que te dá com um canudinho para beber na praia. Então, o ideal é a água natural. A água de caixinha não é tão boa quanto a água de coco natural. Porém, ainda assim, se não tiver, porque hoje já deve ter água de coco com adição de açúcar, né? Mas se a água de coco não tiver açúcar adicionado, ela vai ser uma opção melhor que o refrigerante, vai ser uma opção melhor que o suco de caixinha, que o guaraná natural. Então, ela tem que ser utilizada de forma estratégica aqui para a gente, por exemplo, fazer uma substituição de um refrigerante por uma água de coco, que vai ser muito melhor do que a primeira alternativa. Então, a água de caixinha pode ser consumida, eu não vou considerá-la como não saudável, em tese, né? Precisaria olhar, ver quais são os ingredientes utilizados por cada fornecedor, mas de qualquer forma, você deve preferir a água natural. E doutor, adoro água de coco. Eu posso tomar 2 litros de água de coco? Posso tomar 3 litros da água de coco? Pessoal, diferente da água normal, a água de coco, ela possui pequenas quantidades de açúcares naturais do coco e também de gorduras. Então a água de coco tem calorias, diferente da água normal que a gente bebe. Então, você bebendo 2 a 3 litros de água de coco, isso aí vai acabar gerando um aporte calórico que pode vir a ser considerável e que pode, por exemplo, te atrapalhar a manter um peso saudável. Então, acho que uma quantidade ali de 2 a 3 copos de água por dia, de água de coco por dia, é excelente. E como eu falei agorinha, ele é uma ótima opção para substituir refrigerante, o suco, refresco,
que por mais que a gente tenha algumas calorias, que não são muitas, mas temos, a água de coco tem nutrientes importantes que podem ajudar muito o seu corpo, mas ela não deve ser a fonte principal de hidratação. A fonte principal de hidratação tem que ser a água normal, ok? Então a água de coco, como eu disse, ela deve ser usada de forma estratégica para fazer substituições inteligentes, ok? E aí, quem não pode tomar água de coco? Primeiro, principalmente, pessoas com doença renal crônica em estágios mais avançados. Então aquela pessoa que está em hemodiálise ou aquela pessoa que está quase em hemodiálise, ela deve evitar o consumo da água de coco por conta do alto teor de potássio. E o alto teor de potássio presente na água de coco pode causar uma condição chamada hiperpotassemia ou hipercalemia, que é o excesso de potássio, níveis elevados de potássio em nosso sangue que podem gerar arritmias graves, causando inclusive a morte, porque os rins acabam não conseguindo expelir o potássio da forma adequada. Pessoal, se você quiser ter um estilo de vida saudável, se você quiser controlar sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol, seu peso, sua ansiedade, melhorar seu sono, parar de beber, parar de fumar de forma natural, sem exames, sem médicos, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos, que vai te dar o passo a passo completo de como adotar e aderir ao melhor estilo de vida do mundo, tudo baseado por estudos científicos. Então, quando você lê o livro e coloca em prática o que está escrito nele, a sua vida se transforma para melhor. Então, se você quiser viver com mais energia, mais disposição e mais qualidade de vida, clique agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade por apenas R$ 25,90 na versão digital. Basta você preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento, Pix, cartão ou boleto e aí aguardar, porque o livro chegará na sua caixa de mensagem. E se você estiver preocupado por não gostar do livro, por ter a possibilidade de jogar o seu dinheiro fora, não se preocupe mais, porque esse livro ele tem uma garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Que se você comprar, ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, sem perguntas, sem burocracia. Então olha, não tem desculpa para você não ler o Código da Longevidade. Clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Pessoal, por favor, por obséquio, dê uma nota para esse vídeo de 0 a 10, sendo que 0 você gostou muito e 10 que você... Aliás, desculpa, 0 você não gostou nada e 10 você gostou muito. Qual é a nota que você dá para esse vídeo? Isso é muito importante para nós aqui do canal continuarmos crescendo e melhorando, aperfeiçoando cada vez mais o nosso conteúdo que levamos até você, porque no final das contas a nossa prioridade é te informar. E se você não gosta da forma como a gente faz isso, estamos fazendo algo errado e precisamos corrigir a nossa rota. Então a sua nota, sua avaliação, seu feedback são muito importantes para que a gente continue crescendo e se aprimorando. E hoje bateremos 500 mil inscritos, pessoal. Não é pouca coisa não, hein? 500 mil inscritos. Será que a gente chega em 1 milhão hoje? Hoje não, mas esse ano, será que a gente chega em 1 milhão? Por isso, você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito no canal, você que me assiste aqui várias vezes, quase todo dia, mas ainda não se inscreveu, eu te peço, por favor, que você clique nesse botão preto aqui embaixo, que está escrito inscrever-se. Peço que você se inscreva e que você ative o sino das notificações para não perder as nossas lives, para não perder os nossos vídeos e ficar sempre por dentro daquilo que pode fazer bem para a sua saúde e também para a saúde da sua família. Então, pessoal, olha, nós temos 500 mil inscritos. Isso é muita gente, muita gente. Mas você sabe quantos espectadores recorrentes não inscritos nós temos? 4 milhões e meio. Pois é, exatamente isso. Apenas 10% das nossas visualizações são de inscritos. As outras visualizações são de pessoas não inscritas. Então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse projeto. Modéstia à parte, tão lindo,
tão útil, tão proveitoso para as pessoas que acompanham. É isso, pessoal. Chegamos hoje a 500 mil, hein? E vamos pro nosso chat. Vamos ver quem tá aqui com a gente hoje. Eu vi que o pessoal começou meio sonolento, que o pessoal demorou para mandar mensagem, mas depois pegou no tranco. Vamos ver quem está conosco hoje. Me deixe colocar os óculos para poder ler. E vamos lá. Um grande abraço para Vanderleia, sempre com a gente aqui, para a querida Ivone Lira, que também é figurinha carimbada da nossa live. Um grande abraço para Valéria Abreu de Duque de Caxias, para Dora Silva, para Patrícia Menezes de Oliveira, para Toinha Viana, para Marli Alves, sempre conosco também. E para o meu amigo Rodrigo Crasto, de Recife, dizendo que coco tem bastante lá e no Nordeste o coco é muito barato. Uns 2 anos atrás eu tava, e foi até engraçado isso, eu tava em Florianópolis, aqui no Rio de Janeiro, a água de coco custa na praia R$ 7, R$ 8, né? Dependendo do lugar, obviamente, mas na média é isso, R$ 7, R$ 8 é o valor com que a gente está acostumado. 2 anos atrás, lá no início de 2022, eu cheguei na praia de Jurerê, em Florianópolis, e eu perguntei pro cara, eu queria tomar uma água de coco, eu falei, meu amigo, me vê uma água de coco aí, quanto que é? Ele falou R$15. Eu falei, o quê? R$15? Tá maluco. Impossível, obviamente. Eu não comprei. E eu tive uma reação meio assim, o quê? Ele ficou até meio chateado comigo. Depois eu fiquei com sede, eu falei, quer saber? Vou comprar R$15 nessa água de coco. Quando eu cheguei lá pra pedir água de coco, ele falou, não é mais 15 não, agora é 20. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu não comprei, obviamente, que eu também não sou trouxa, né? Já ia ser trouxa, o cara não gostou, quis vender mais caro. Enfim, voltando aqui para o nosso chat, um abraço para o Elísio Almeida de Ubá, Santa Bernadette, Minas Gerais. Um abraço para o Darwin Ferreira dos Santos de Brasília, para o Antônio Santos, para o 1954 JGP, diretamente da África. Um abraço também para a Maria da Glória Silva Bernardino, de Belo Horizonte, e para o Adilson Pelakoski. Um abraço para Maria Bertunes, para a Roberta Monteiro de Ananindeua, no Pará. E também para o Márcio da Costa da Silva, que está dizendo aqui que ama água de coco. Um grande abraço para o Elísio Almeida, para a Gidalva Carvalho, para o meu querido Daniel Guilherme, de Americana. A Vanderleia está perguntando aqui se a água de coco tem que ser natural. Essa resposta já foi dada ao longo da live, mas repetindo aqui, para quem não pegou esta parte, ela preferencialmente deve ser natural, mas a água de caixinha ali, dá uma olhada nos ingredientes, vê o que tem ali, e se não tiver nada de errado, não tem problema, tá bom? Essa água aqui, por exemplo, ela não é a água 100% natural, ela tem um antioxidante, tá? Mas está gostosa da mesma forma. Valéria Bel está perguntando, doutor, posso consumir o coco verde mesmo com diarreia? Pode, Valéria, excelente aí para repor os eletrólitos perdidos durante a diarreia, tá bom? Então vai ter o sódio, vai ter o potássio, vai ter magnésio, vai ter outros minerais que vão te ajudar a se hidratar, ok? Um abraço para o meu querido Felipe Alves da Silva, de Parangaba, em Fortaleza, que já compartilhou esse vídeo nos grupos de WhatsApp dele todos. E você, já compartilhou ou ainda não? Então, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo. Curta esse vídeo, né? Não pedi para o pessoal curtir esse vídeo, mas vou pedir aí para quem não curtiu esse vídeo aí, para a gente fazer essa mensagem viralizar, para as pessoas também descobrirem os benefícios da água de coco. Um abraço para Terezinha Tabolca, para Luciene Bispo, para o Paulo Sérgio, para Leonina Gonzaga Rezende, para Luciene Oliveira. Um abraço para o Cristina Liano, para Madalena Inácio, para Rosângela Barbosa de Manaus, para minha amiga Sueli Jorge, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para Cidelmo Pitanga, que está perguntando do sódio. Sou hipertenso. Cidelmo, por algum motivo que eu não sei se está errado, essa água de coco aqui, por exemplo, ela não tem uma quantidade... Ah, não, essa aqui, tá aqui o sódio dela. Em 200 ml, que é um copo de água, tem apenas 26 mg de sódio, tá bom? 26 mg de sódio não é algo que vai ter um grande impacto no controle
no descontrole da sua pressão arterial. Além disso, ela é rica em potássio, que vai contribuir para o melhor controle da sua pressão. Então a água de coco, por mais que ela tenha sódio, sim, ela tem sódio, mas ela não tem muito sódio, ela tem muito mais potássio. Então ela tem 10 vezes mais potássio do que sódio. Então, por mais que ela tenha uma pitadinha de sódio, ela não será, obviamente, se consumida nessas quantidades que a gente falou, ela não será um obstáculo, um problema para a sua hipertensão arterial. Um abraço para a Madalena Inácio. Doutor, tomo muita água com gás, isso é ruim? Madalena, vamos fazer um vídeo sobre água com gás em breve. Já está aqui no nosso banco de ideias e a gente vai fazer esse vídeo já já. Um abraço para Lourdes Paz de Santa Catarina, para Marilena Fonseca, para Nair Souto Santiago, para Ana Simões, para o José Luiz da Silva de Vitória no Espírito Santo, para o José Paulo, Socorro Oliveira, Maria José Pereira, para Maria Nildete, para... Calma aí. Para quem? Para também a Maria Amarante de Sorocaba. Tenho diabetes, posso tomar à vontade? Também tomo Clopin, pois coloquei stent. O que eu falei? Ela não pode tomar à vontade, mesmo sem ser diabético. Não é, vou beber à vontade, vou beber 10 litros de água de coco. Não, pessoal, não é isso. Por mais que ela não tenha muitos carboidratos, por mais que ela não tenha muitas gorduras, ela ainda tem um pouquinho de gordura, tem um pouquinho de carboidrato, então não pode tomar à vontade ou vai dar problema. O que eu falei? 2 a 3 copinhos por dia, não mais do que isso. Um abraço para Maria do Carmo Nogueira, para Zilda Vieira, para Rosane Pasquale, para Selma Sil, para Felisa Jurado Acosta, para o Carlos Ferraz, para Marta Valéria Manhães, para Maria Aparecida de Leopoldina, Minas Gerais, para o Cláudio Roberto, para Ione Ferreira Sodré, para a Maria José Nascimento, para a Deise Maria Barro, que está no médico agora e está nos assistindo. Consulta dupla para a dona Deise. E o Carlos Ferraz, uma pressão 14/8, 140/80, é alta, Carlos Ferraz. Se a gente pegar o guideline, o protocolo, as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Associação Americana de Cardiologia, né, de todas as entidades do mundo da cardiologia ou da nefrologia, todas vão dizer que 140/80 é uma pressão alta, tá? E é isso. O que eu posso dizer além dos protocolos, né? Não sou eu que defino se 14/8 é uma pressão alta. Então, para essas pessoas, para essas entidades, 14/80 é uma pressão alta. E aí chega uma outra pergunta. Tá, 140/80 é uma pressão alta? É uma pressão que está mais alta do que o recomendado. Agora, a pergunta-chave é, uma pressão de 140/80 exige o uso de medicamentos antihipertensivos? Aí o buraco é mais embaixo, né? Porque primeiro a gente tem que entender o que está causando essa hipertensão. Provavelmente é o estilo de vida. Então, melhorando a alimentação, melhorando o nível de atividade física, mantendo um peso saudável, controlando o estresse, dormir bem, tudo isso vai ser fundamental para você controlar, para você reduzir aí o pouquinho que tem que reduzir essa pressão, tá bom? Então, eu não acho que uma pressão de 140/80 deve ser tratada com antihipertensivos. Eu não trataria o meu paciente com pressão de 140/80 de 14/8 com losartana, ou com alodipino, ou com enalapril. Eu, doutor João, como médico, não faria isso. Agora, tem colega que vai achar que essa é a conduta correta. Eu prefiro a conduta da mudança de estilo de vida. Então, você fazendo esses ajustes, a sua pressão vai normalizar. E ela nem está tão fora do normal assim. Então, não se preocupe com uma pressão de 140/80, ok? Um abraço para o Paulo Souza, que está perguntando aqui, a carne de coco é boa para a saúde? Paulo, a carne de coco é boa para a saúde, porém, ela é rica em gorduras. Então ela é muito calórica. Tem que ser consumida com moderação, ok? Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui já foi, mas a sua trajetória aqui no canal ainda não, porque eu separei 2 vídeos que vão te ajudar muito a ter ainda mais saúde. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pelo tempo e pela sua atenção e pedir que você continue comigo aqui
porque você não vai se arrepender de assistir este vídeo aqui sobre frutas que podem melhorar a sua circulação e este vídeo aqui sobre um suplemento que pode melhorar a sua pressão arterial. Grande abraço para você e para sua família, um beijo e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau!